Fala galera, tudo bem por aí? Estou aqui hoje para gravar, para dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia e gravar uma aula sobre a filosofia helenística, que vem lá depois da filosofia aristotélica, platônica, aristotélica, né? E a gente aborda várias correntes filosóficas em relação a esse helenismo: cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo. Galera, essa filosofia helenística ela vai dos séculos 4 e 3 a.C., a partir da conquista da Grécia pelos macedônicos e da difusão da cultura grega entre os povos conquistados. Então, a filosofia helenística nada mais é que aquele período helenístico, a filosofia durante aquele período helenístico que a gente viu durante nossas aulas de Grécia Antiga, né? Lembrando que depois do período clássico, nós temos o período helenístico, em que Filipe II da Macedônia, domina a Grécia e Alexandre o Grande vai dar continuidade à expansão macedônica depois da morte do seu pai, Filipe II. Né? Esse processo, esse período em que a Magna Grécia estava sob domínio macedônico, nós damos o nome de período helenístico, exatamente porque Alexandre o Grande e posteriormente os outros imperadores macedônicos vão expandir o território macedônico e vão começar a fundir a cultura grega e a cultura oriental dos territórios que eles iam conquistando ao longo do tempo, certo? Essa filosofia helenística é exatamente o resultado disso, da fusão cultural entre a cultura grega e a cultura oriental. Então nós vamos ver uma forma filosófica, digamos que uma estrutura filosófica um pouquinho diferente da filosofia grega, filosofia socrática, platônica, ou dos pré-socráticos como todos. Né? Vamos lá. Essa filosofia helenística, ela dá continuidade às correntes filosóficas socrática, platônica e aristotélica, uma vez que ela segue e tem como base exatamente essas filosofias. Ela se utiliza da filosofia socrática, da filosofia platônica e, sobretudo, da aristotélica macedônica para dar continuidade, para trabalhar a filosofia, certo? E nós temos uma mudança de postura filosófica que vai ser, digamos que, comum durante essa filosofia helenística, nessa filosofia helenística. Né? Qual é essa mudança? Essa mudança é o foco na ética e não mais na metafísica, certo? Lembrando que o principal aspecto trabalhado pelos filósofos pré-socráticos e socráticos, Sócrates e Platão, digamos, é exatamente a busca de uma verdade absoluta, a busca de uma origem daquilo que nós conhecemos como arqué, certo? Vindo da physis dos pré-socráticos e de Sócrates e Platão, vindo, digamos que, dessa metafísica por si só da alma, né? A ideia de que a alma ela é imortal e que ela habita os corpos, digamos que ela encarna nos corpos e depois da morte ela volta para um limbo e assim por diante, certo? Essa filosofia helenística aqui que nós vamos abordar hoje, seja epicurismo, seja estoicismo, seja ceticismo ou cinismo, nós vamos visualizar que ao invés dos filósofos se preocuparem com a metafísica, com, digamos que, a origem do universo e a origem da vida, eles vão se preocupar muito mais com a ética e, sobretudo, a ética pessoal, certo? Então, essa filosofia helenística, ela vai ser focada, digamos, em desenvolver um modo de vida ideal, digamos, certo? Então, essa filosofia ela é voltada para a vida humana, uma busca pela felicidade humana, certo? E, em contraponto, nós temos a desvalorização de aspectos e de diálogos políticos, que eram muito comuns, principalmente durante o período socrático e nessa filosofia socrática, uma vez que a dialética era, digamos que, comum nesse contexto, a dialética socrática, e que trazia à tona esses diálogos políticos. Nós vamos ver durante a filosofia helenística, a partir do domínio macedônico na Grécia, a diminuição de diálogos políticos exatamente por causa dessa estrutura social agora macedônica. Então nós vamos visualizar uma mudança política da Magna Grécia com a democracia, com a diarquia, para uma nova estrutura política, um imperialismo macedônico e uma monarquia, certo? Isso vai transformar a filosofia também. Bem, essa filosofia helenística ela é dividida em 4 correntes filosóficas principais e algumas outras
que nós podemos citar aqui. As principais são o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o cinismo. E vamos lá, dando início, falando um pouquinho sobre o epicurismo. O epicurismo é criado e tem como seu principal pensador um carinha chamado Epicuro de Samos, que nasce em 341 e morre em 270 a.C. Então, que vê toda a decadência da Grécia e a dominação macedônica nessa Magna Grécia, certo? Esse epicurismo é uma escola filosófica que defende a procura dos prazeres, com moderação, para atingir um estado de tranquilidade e felicidade. Epicuro, ele foi fundador do Jardim, uma escola filosófica epicurista aí, que digamos que dá o embasamento para essa filosofia. É exatamente nessa escola que nós temos o ensino epicuro daí em diante, certo? Esse jardim era uma escola um pouquinho diferente das ágoras, de locais de diálogo socráticos platônicos, um local mais aberto em que os filósofos, digamos que os aprendizes de filósofos, andavam e viviam naturalmente, digamos, em um local verde, né? Em um local, digamos que ambiental. Enfim, quais são os princípios filosóficos do epicurismo? Primeiro, a compreensão dos deuses. Enfim, o Epicuro vai buscar compreender os deuses e, frente a essa compreensão, ele vai negar a interferência divina. Ou seja, ele vai dizer que se os deuses são de fato os deuses, eles não interferem na vida dos humanos, passando aos próprios seres humanos, segundo essa vertente filosófica aqui, digamos que o resultado dos seus próprios feitos. Os seres humanos, segundo Epicuro, eles são responsáveis pelas suas atitudes e não devem passar a responsabilidade de suas próprias atitudes para seres divinos, certo? Ou para a religião por si só. Nós temos também a compreensão da morte, com a eliminação de Epicuro dos temores da morte, e para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu coloquei esse quadrinho aí para a gente analisar, que ele vai dizer, basicamente, que o objetivo da vida é a felicidade. Nossa infelicidade é causada pelo medo, e o nosso maior medo é o medo da morte. A morte é o fim da sensação, então não pode ser fisicamente dolorosa, uma vez que quando você morrer, você não vai mais sentir, certo? E a morte é o fim da consciência, então não pode ser emocionalmente dolorosa, uma vez que você não vai ter mais consciência, ou seja, não vai ter mais emoções. Bem, se nós pudermos superar o medo da morte, poderemos ser felizes. Então, para ele não tem nada a temer na morte, uma vez que essa morte, ela representa um medo na Terra, e é exatamente por causa da morte que nós não conseguimos alcançar, aliás, por causa do medo da morte, nós não conseguimos alcançar a felicidade plena. Então, basicamente, nós temos que compreender a morte enquanto algo natural e eliminar esse temor à morte para que nós possamos ser felizes de fato. E, por último, uma compreensão do desejo. Para Epicuro, o prazer e a dor são as raízes do bem e do mal consecutivamente. Efetivamente. Ele vai valorizar os prazeres mundanos moderados, levando à felicidade. Então, o que leva a um ser vivo, um ser humano, à felicidade plena? É exatamente os prazeres, certo? A partir do nosso prazer, a partir da satisfação do nosso prazer mundano, moderadamente, nós podemos atingir um estado de felicidade, certo? E ele vai classificar os desejos ou os prazeres humanos. Basicamente, ele vai dividir em dois: desejos naturais e desejos frívolos. Os desejos naturais são divididos em necessários e naturais. Os necessários são os desejos para a felicidade, os desejos para a tranquilidade do corpo e os desejos para a vida, certo? Qual que é o desejo para a felicidade? Por exemplo, ter uma boa, um bom passeio pelo parque. Qual que é o desejo para a tranquilidade do corpo? Ter uma boa noite de sono. E para a vida, se alimentar bem. E ele vai dizer dos desejos naturais e simplesmente naturais, como a variação dos prazeres. Como, por exemplo, a mudança alimentícia. Você cansou de comer pão? Então talvez seja a hora de mudar para uma fruta, para uma uva.
Você varia os seus prazeres de acordo com o que eles vão aparecendo. São coisas naturais, desejos naturais humanos. E os desejos frívolos, que são artificiais ou irrealizáveis. Artificiais como o desejo à riqueza, à glória. São desejos frívolos porque eles são desnecessários, segundo Epicuro, e que não levam à satisfação de fato, ou que não levam à felicidade de fato. E os desejos irrealizáveis, como por exemplo o desejo da imortalidade que o ser humano tem, exatamente que ele demonstra através da religião, que vai ser um desejo frívolo, exatamente porque ele é irrealizável e que ele não é palpável para o ser humano, certo? Nós podemos concluir, então, que para o epicurismo, para essa corrente filosófica, a paz de espírito e a tranquilidade são os objetivos de vida e eles podem ser alcançados através da busca pelos prazeres em uma vida moderada. É claro que você não deve satisfazer extremamente, por exemplo, você não deve satisfazer seus prazeres a ponto deles não se tornarem mais prazeres. Para que você satisfaça moderadamente esses prazeres para que eles continuem sobrevivendo em um mundo mundano, em uma vida mundana, certo? Ele vai citar que é impossível viver uma vida agradável sem viver de maneira sábia, justa, e é impossível viver de maneira sábia, honrada e justa sem viver de maneira agradável. Então, o prazer ele vai estar diretamente ligado com o senso humano, moral, intelectual e de justiça, certo? Então, basicamente, para nós levarmos para Epicuro uma vida justa, regrada e sábia, honrada, nós precisamos valorizar os nossos prazeres, viver uma vida agradável de acordo com a satisfação dos nossos desejos, certo? Nós chegamos ao estoicismo. O estoicismo é uma escola filosófica também helenística, fundada em Atenas no século III a.C., por Zenão de Cítio. Os seus principais pensadores são Zenão de Cítio, que nós já citamos, Cleanto de Assos, Crisipo, Sêneca, Epíteto e o imperador romano Marco Aurélio. Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio já são do Império Romano mais tarde, exatamente porque esse estoicismo é o que, digamos, é a corrente filosófica helenística que mais perdura a longo prazo, aí, que mais dura a longo prazo, um contexto histórico. Um exemplo disso é que o imperador Marco Aurélio, imperador romano, um dos maiores imperadores romanos, era um filósofo estoico, certo? E tinha como base do pensamento esse estoicismo aqui que nós trabalharemos agora. Importante nós citarmos também que esse estoicismo, ele atravessa gerações, digamos, e ele vai abordar um número muito maior de pessoas ao redor do mundo do que as outras filosofias helenísticas. Quais são os princípios filosóficos estoicos? Bem, o estoicismo ele vai ter como base, ele vai buscar uma ética pessoal, ou seja, o foco do conhecimento humano, segundo os estoicos, tem de ser a ética pessoal. Então, nós vamos visualizar já uma mudança de foco filosófico nessa relação aí. Além disso, um dos princípios é uma visão não dualista do mundo. Então ele vai ser mais aristotélico e menos socrático-platônico. Ele não vai visualizar o mundo de forma dual, como, por exemplo, a existência de um mundo sensível e um mundo inteligível, como defende Sócrates e Platão. Os estoicos vão visualizar um mundo único, um mundo natural, certo? Para o estoicismo, um dos princípios principais, uma das ideias principais, é a busca de uma vida em harmonia com a natureza, em todos os aspectos, bons ou ruins, vivendo de acordo com as decisões de um supremo legislador. Então, nós podemos visualizar aqui que nós já temos a ideia de uma filosofia, digamos que já partindo da existência de um ser supremo, certo? Bem, os estoicos, eles buscam a aceitação das coisas sobre as quais têm pouco ou nenhum controle e valoriza a indiferença, nomeada lá na Grécia Antiga, em grego, apatheia, frente à realidade. Para essa vertente filosófica, o sábio, o verdadeiro sábio, ele vai ser imune aos infortúnios, ou seja, ele não vai se deixar abalar
pela realidade vivida por ele num contexto mundano, certo? Ele não deve, digamos, ele deve ser indiferente à sua própria realidade, uma vez que ele não tem controle, uma vez que ele é impotente frente a ela. A ideia é, você pode transformar aquela realidade para bem ou para mal? Não. Ela está lá e ela é daquela forma, certo? Basicamente, o que você pode ser? Você deve aceitar aquela realidade na qual você vive com certa indiferença, uma vez que você não consegue transformá-la, certo? É aquela velha ideia. Se alguém xingar sua mãe no trânsito, por exemplo, se alguém xingar sua mãe no trânsito, você pode reagir de duas maneiras. Você pode ser agressivo frente a essa pessoa e devolver com um xingamento ou com uma violência física, ou você pode absorver isso para si, porque só você sabe se aquilo é real para si ou não. Ou seja, você tem que visualizar aquele feito com certa indiferença, uma vez que você não pode mudar a realidade, certo? E para o estoicismo, a virtude é o único caminho para a felicidade. Então, a sua conduta moral e ética individual, ela vai levar à sua própria felicidade. Então, você deve desenvolver moralmente e eticamente o seu próprio eu em busca de uma felicidade, certo? Nós podemos concluir, então, que o estoicismo transmite o autocontrole e a firmeza como meio de superar as emoções destrutivas, buscando a melhoria da ética pessoal e individual. A filosofia, então, ela serve como um controle de como nossa mente interpreta os acontecimentos cotidianos, certo? Ou seja, ela é um meio para alcançar a virtude, ou seja, a melhoria moral e ética, levando a indiferença frente aos acontecimentos mundanos. Vivendo em harmonia com a natureza, encontra-se a felicidade a partir dessa virtude, dessas ideias e da própria, digamos, do próprio desenvolvimento moral, nós podemos alcançar a felicidade plena, certo? Nós chegamos agora ao cinismo. Cinismo, que foi uma corrente filosófica helenística criada por Antístenes em 400, aproximadamente no século IV, e é uma filosofia que defende a virtude também, a moral e a ética individual, como a única necessidade para eudaimonia, ou seja, para a felicidade. A virtude, ela vai se apresentar como algo que tem como fim, digamos, ela vai se apresentar como meio para o fim, que é a felicidade individual, certo? É importante nós citarmos aqui que cinismo é extraído do grego, o termo cinismo, ele vem do grego, kínikos, que significa parecido com o cão. Então, basicamente, uma pessoa cínica é uma pessoa debochada, uma pessoa, digamos que ignora as convenções sociais, exatamente, que vem dessa palavra kínicos, que significa parecido com o cão. É importante nós citarmos que o que nós conhecemos como cinismo, ou que nós conhecemos como uma pessoa cínica, é um termo pejorativo para essa ideia aqui de uma pessoa que não se importa com a moral alheia ou com as leis sociais, com as convenções sociais, certo? Uma pessoa cínica, na corrente filosófica, um filósofo cínico, ele ignora as convenções sociais ou as leis de uma sociedade, as leis principalmente éticas de uma sociedade, para valorizando, digamos, a sua própria moral e a sua própria ética frente à moral social e ética. Ou seja, uma pessoa cínica é uma pessoa que coloca a si acima das outras, acima da sociedade por si só. Seus principais pensadores são Antístenes, Diógenes de Sinope e Crates de Tebas. Antístenes esse, que era um dos muitos seguidores de Sócrates, que mais tarde vai dar origem, digamos, vai dar origem a um pensamento, a uma filosofia, uma corrente filosófica posterior, que tem como base o pensamento socrático, certo? E Diógenes, que vai ser, digamos que, discípulo direto de Antístenes e vai dar continuidade ao seu estudo, digamos, né? à sua filosofia. Quais são os princípios filosóficos cínicos? Primeiro, a paixão pela virtude, então pela moral individual.
a rejeição do conforto material, a busca por uma vida simples, racional, natural, com bases no autocontrole e o desprezo pelos costumes, convenções sociais, valores sociais, etiqueta e emoções internas. Então, o cinismo, essa vertente filosófica, ela vai buscar uma vida simples, sem conforto material, sem conforto mundano, uma vida racional, em que você só necessite da sua própria racionalidade, com base no desenvolvimento da sua própria moral e ética, frente aos acontecimentos da natureza, para ter uma vida, digamos que, feliz, certo? Uma vida satisfeita, certo? Com bases no autocontrole. É importante nós citarmos que o principal dessa filosofia cínica aqui é exatamente o desprezo pelas convenções sociais. Então, é o fato de filósofos cínicos, como Diógenes, deixar de lado essas convenções sociais, certo? Essa filosofia cínica, ela tem por bases a rejeição dos valores mundanos, tendo apenas a virtude, ou seja, a moral individual, como meio para alcançar a felicidade plena. A vida cínica é uma vida simples, sem desejo de conforto e sem desejo de propriedade. Um exemplo disso é Diógenes de Sinope, que escolheu viver nas ruas, dormindo em um barril e alimentando-se de resto de comida e vestindo trapos sujos. Diógenes esse, que digamos que representa uma das passagens mais famosas do período macedônico, principalmente durante o Império de Alexandre o Grande, uma vez que, durante a passagem de Alexandre por Atenas, Diógenes vivia em Atenas, né, em um barril, vestindo esses trapos sujos, e numa das passagens de Alexandre, ainda enquanto seu pai estava vivo, de Filipe II, enquanto Filipe II estava conquistando a Magna Grécia, numa das passagens de Filipe II pela Magna Grécia, Alexandre foi até Diógenes e disse, digamos que sempre tinha ouvido falar desse tal de Diógenes e sempre tinha ouvido histórias de Diógenes em toda a sua vida, principalmente pelo seu tutor, Aristóteles, né? E Alexandre o Grande tinha muito, digamos, gostava muito de Diógenes, ou das histórias que contavam a ele em relação a Diógenes. Quando ele estava em Atenas, ele decide então fazer uma visita a Diógenes e pede para que o exército macedônio levasse ele até Diógenes. Chegando a ele, ele oferece, digamos, a Diógenes, ele diz a Diógenes que ele poderia escolher qualquer coisa do mundo, se estivesse ao alcance de Alexandre, ele o daria, certo? Diógenes responde, então, ele gostaria de ter o sol. Alexandre responde que, infelizmente, ele não poderia dar o sol a Diógenes. A resposta de Diógenes, então, é, por favor, dê-me licença, saia da minha frente, pois está tapando o sol, está, digamos que, não estou conseguindo ter acesso a esse sol, exatamente porque você está na frente. Frente a isso, a tropa de Alexandre, as tropas macedônicas, caíram em gargalhadas e Alexandre respondeu, se não fosse Alexandre, certamente seria Diógenes. Então, a figura de Diógenes era extremamente valorizada por Alexandre o Grande, certo? E nós chegamos aqui ao ceticismo. Ceticismo, que é uma corrente filosófica criada por Pirro de Elis, também conhecida como pirronismo, certo? Criada no século IV a.C. A filosofia cética, ela tem como objetivo principal alcançar a paz de espírito individual. Os principais pensadores são Pirro de Elis e Carnéades de Cirene, certo? E seus princípios filosóficos são, sobretudo, a acatalepsia, que para o ceticismo é a impossibilidade de se conhecer a natureza das coisas ou conhecimento verdadeiro. Então, o filósofo cético, ele dizia que era impossível nós termos ciência do verdadeiro conhecimento, era impossível nós alcançarmos o conhecimento verdadeiro, uma vez que qualquer afirmação
pode ser facilmente contrariada por argumentos igualmente válidos. Ou seja, nenhuma afirmação do mundo pode ser considerada melhor que outra ou absolutamente verdadeira. Frente a isso, nós não poderíamos alcançar o conhecimento verdadeiro e conhecer a natureza das coisas. Ou seja, era impossível se obter o conhecimento. Esses filósofos céticos dão origem ao que nós conhecemos hoje como ceticismo filosófico e ceticismo científico. Muitas vezes nós temos para nós que uma pessoa cética é uma pessoa que não acredita em nada. Exatamente base, digamos, exatamente parte dessa filosofia do ceticismo que prega pela não possibilidade, pela impossibilidade de se alcançar um conhecimento absoluto, certo? Exatamente por isso, uma pessoa cética hoje é uma pessoa que não acredita em nada, digamos, ou que nega a existência, que nega a realidade, certo? O único caminho possível para a paz de espírito, segundo os céticos, é a ataraxia, ou seja, a tranquilidade, a despreocupação. Quando uma pessoa alcançasse a ataraxia, a tranquilidade, ela alcançaria também a paz de espírito. Ela estaria despreocupada em alcançar um conhecimento verdadeiro, uma vez que esse conhecimento é impossível de ser alcançado. Certo? Concluindo, segundo o Pirro de Elis e o ceticismo, o caminho ideal para alcançar a eudaimonia ou a felicidade é a epoché, ou a suspensão do julgamento. Para que nós alcancemos a nossa felicidade plena, nós não temos que julgar, nós não temos que buscar um conhecimento absoluto com base na nossa experiência mundana. Nós temos que suspender o nosso juízo, certo? Ou seja, em um mundo repleto de contradições e incertezas, é impossível alcançarmos uma explicação absolutamente verdadeira. Sendo assim, devemos suspender o nosso juízo para que possamos ter paz de espírito. Ou seja, digamos que é uma ideia de que nós devemos negar a nossa própria realidade ou, digamos, tratar a nossa realidade com tranquilidade, uma vez que nós não podemos visualizar o real porquê das coisas, certo? É aquela velha ideia de quando você está pé da vida com algo e você não aguenta mais aquela sua realidade e você diz que melhor eu, digamos assim, melhor eu tirar isso da minha cabeça, porque senão eu vou ficar louco. É essa a ideia. Nós nunca vamos alcançar um conhecimento absoluto. Então, para que nós possamos ficar tranquilos, para que nós podemos ter paz de espírito, nós devemos suspender o nosso julgamento, suspender o nosso juízo, deixar de pensar em relação a essa realidade, certo? Galera, por enquanto é isso em relação à filosofia helenística, mas é muito importante nós citarmos que essa filosofia helenística, exatamente por causa da relação entre Império Macedônico, Ocidente, pensamento ocidental, filosofia grega, com o pensamento oriental e o modo de vida oriental, essa mescla de culturas vai levar o que nós vemos a uma filosofia muito mais voltada para o eu, ou seja, para o pensamento individual, para a moral individual, para a ética individual. Então, nós vemos aqui uma diferença muito grande, digamos, acontecendo na história da filosofia, uma transformação muito grande na filosofia com a filosofia helenística. Ela vai abrir bases para um contexto e para um pensamento individualizado que não era visto anteriormente durante a filosofia socrática, ou pré-socrática, socrática e platônica, certo? Então, a filosofia helenística, ela abre portas para novos filosofar, certo? É importante nós citarmos também que a filosofia helenística ela não é composta só desses quatro, mas são os quatro principais e que geralmente caem em vestibulares e em concursos públicos. Bem, a filosofia helenística ela é composta por uma gama imensa de diversas correntes filosóficas e uma delas, por exemplo, eu citei para vocês na nossa última aula. Uma delas é a escola filosófica dos peripatéticos, ou dos filósofos que filosofam caminhando.
Peripatéticos esses que têm origem no Liceu, na Academia de Filosofia, criada por Aristóteles, certo? Peripatéticos, que são também, e a filosofia peripatética, que é também uma corrente filosófica helenística. Então, esse helenismo, ele é responsável pela mescla de culturas entre Ocidente e Oriente, e a filosofia helenística, ela tem como princípio, ela tem como base essa mescla cultural que nós já trabalhamos, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem-se de me mandar via redes sociais ou deixar aí no YouTube. E procurem, certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Espero que todos estejam bem e até mais. Tchau, tchau. Abraço.